Ryusei era um Lorde Demônio feio que perdeu a batalha final para a heroína peituda e reencarnou para ter uma vida pacífica. Mas tudo muda quando ela também reencarna para continuar a guerra, mas ele a conquista para encerrar a rivalidade. A história começa com Ryusei, um fracassado que perdeu o propósito e passa os dias sem fazer nada. Sua rotina de desperdiçar oxigênio é interrompida quando sua irmã diz que ele tem visita. Confuso, Ryusei se choca ao ver uma garota linda invadir seu quarto e chamá-lo de Lorde Demônio dos Olhos Escarlates. Ela diz que o procurava, esperando que ele a reconhecesse, mas Ryusei não faz ideia de quem ela seja. Ela se apresenta como Nori, a mulher poderosa que veio para acabar com ele. Aterrorizado, Ryusei chama a mãe para chamar a polícia. Momentos depois, ele se lembra de que é um Lorde Demônio de outro mundo, e Honori é a heroína maluca que o derrotou. Ele se pergunta se ela voltou a persegui-lo por ele ser um inútil. Para explicar a vida de Ryusei, ele passa os dias rolando feeds, jogando até tarde e vendo filmes ou animes. Ele nunca sai de casa por ser tímido, e até sua irmã mais nova o trata como lixo. Embora seja praticamente um morto-vivo, Ryusei ficou muito bom em jogos para fugir da realidade. Infelizmente, Naori parece determinada a perturbar sua paz. Ela garante que não quer machucá-lo, mas avisa que sua bondade não se aplica ao Lorde Demônio. Ela revela que rastreou sua mana, sem esperar encontrar o lendário Lorde Demônio vivendo como um eremita. Para evitar a maluca, Ryusei finge não saber quem é Honori, o que a deixa furiosa. Ele insiste que ela é uma louca, fazendo com que ela parta para cima dele. Mas a irmã dele os flagra em uma posição suspeita, deixando ambos envergonhados. Ryusei admite que lembra de sua rival, a heroína desinibida. Hanori diz que seu nome é Meteor, mas Ryusei lembra que o nome era porque, antigamente, o orçamento do figurino dela não cobria nada além de ar. Hanori insiste que precisava expor a pele para absorver o poder espiritual. Ela acusa Ryusei de tramar o mal, mas ele explica que só procura alguém. Hanori se comove até ele revelar que ela não é a pessoa que ele busca. Ela ordena que ele arrume um emprego antes que volte a ser mal. Hanori diz que ele deve pagar pelos pecados do passado, mas Ryusei só quer respirar oxigênio de graça. Quando ela sugere que ele volte a ser mal para ela derrotá-lo, ele recusa, dizendo que só quer se afundar na autopiedade. Hanori lembra que ele foi um mago imperial que usou magia proibida para buscar vingança após seu país ser destruído. Ele criou um exército de mortos-vivos e transformou o continente em um pesadelo, ganhando o título de Lorde Demônio dos Olhos Escarlates. Ryusei revela que fez isso pela princesa cuja alma ele busca, mas não encontrou rastros dela neste mundo. Hanori ri dele por ser tão carente após 2 vidas, antes de pedir desculpas. Deixando isso de lado, Hanori diz para Ryusei assumir a responsabilidade, já que ela foi criada apenas para destruí-lo. Agora que ele perdeu o propósito, ela perdeu o dela também. A discussão é interrompida quando a irmã de Ryusei os flagra em outra posição questionável, fazendo Hanori desejar sumir. À noite, ao sair, ela lembra que ele deve se redimir. Embora Ryusei nunca mais queira vê-la, ele decide procurar um emprego honesto. Dias depois, a irmã se choca ao saber que ele virou professor em um colégio feminino. Ryusei diz que foi para tranquilizar a família, mas ela suspeita que Hanori seja o motivo real, e ele não pode negar. A caminho do trabalho, Ryusei pensa em Hanori e se sente culpado por ela ainda estar presa ao passado. Ele está determinado a viver em paz, sem espadas ou magia, mas Ryusei não esperava que o destino pregasse uma peça, fazendo dele o professor de Hanori. Ao chegar, as alunas comentam sobre o novo professor, exceto Mako, que acha que Ryusei parece exausto e tem um péssimo gosto para se vestir. Por outro lado, Hanori quer desistir da vida, pois seu nêmesis é a última pessoa que ela esperava como professor. Ela não entende por que as garotas o adoram, então avisa Mako para ficar longe dele, pois é um demônio em pele humana. Após a aula, Hanori prensa Ryusei na parede, exigindo saber por que ele virou seu professor. Mas Ryusei lembrou que ela pediu para ele arrumar um emprego. Ela acha que ele quer dominar a escola, mas Ryusei não quer nada tão cansativo. Hanori ia perguntar algo importante, mas sai quando o sinal toca. Na sala dos professores, Ryusei já está exausto só de pensar em Hanori. Quando Sakura pergunta o motivo, ele diz que lidar com as alunas é difícil, mas ela diz que ele se acostuma, pois elas só estão agitadas por ele ser novo. Na aula, Hanori jura fazer Ryusei se arrepender de estar ali e tenta intimidá-lo com sua aura. Mas ela se choca ao ver que ele não se abala. Observando, Mako conclui que Hanori está interessada no novo professor. Após a aula, a presidente da turma, Matsurika, verifica como Hanori está. Mako acha que é por causa do professor, mas Hanori nega. Mako pergunta o que Matsurika acha de Ryusei, mas ela se desliga por ter problemas com figuras paternas. Logo depois, Mako acusa Hanori de olhar para Ryusei com segundas intenções, fazendo-a quase engasgar ao negar desesperadamente. Mais tarde, ela encurrala Ryusei para avisar que finjam não se conhecer. Sakura vê e entende tudo errado, mas promete guardar segredo, deixando Hanori envergonhada.
Porém Mako e até Matsurika viram tudo. Na aula, Ryusei tenta manter a calma com a heroína lunática na sua cola. Ele tenta fazer uma pergunta, mas Hanori está tão vidrada nele que nem responde. Depois da aula, ele a arrasta para o canto de sempre para dar uma bronca. Hanori pede desculpas e diz que só sabe ser hostil com o mal. Ryusei concorda, pois a escola não ajuda uma heroína arrogante a crescer. Quando ela o desafia para uma luta, ele vê que ela está tensa após um século longe do campo de batalha, então sugere uma competição de estudos. Hanori foge na hora ao ouvir isso. Logo depois, Ryusei nota Matsurika o encarando de um canto e se pergunta o que fez de errado. Quando Mako chega, ele pede ajuda, mas ela diz que Matsurika é assim com todos os homens. Ryusei fica aliviado e acena para ela, mas Matsurika o encara como um gato bravo. Hanori aparece e transforma tudo em uma competição de popularidade. Ryusei tenta se aproximar de animais para testar, mas todos fogem por causa de sua aura sombria. Seu humor melhora quando Mako o cumprimenta alegremente. Hanori se preocupa com a proximidade da amiga, mas Mako diz que Ryusei é legal. Ela avisa para se afastar, mas Mako acha que é ciúme. Hanori nega, mas Matsurika concorda com Mako. No almoço, Hanori encontra Ryusei e precisa sentar com ele por falta de lugares. Como sempre, ela tenta transformar o almoço em uma competição de comida, mas Ryusei recusa. Depois do almoço, Sakura não para de pensar em Ryusei e Hanori, pois adora histórias de amor proibido. Vendo Ryusei exausto, ela acha que é o romance entre eles. Ela sugere que ele desabafe, torcendo para que ele a escolha. Após a aula, Ryusei pergunta se Hanori sentiu seu mana, mas ela diz que não. Ele queria garantir que seu mana sombrio não afetasse as alunas, como dizia a lenda. Hanori acha bobagem, mas Ryusei teme que seus poderes causem problemas neste mundo sem magia. Ele a aconselha a não usar seus poderes, pois algo perigoso pode rastreá-la. Dias depois, duas alunas transferidas, Mana e Minto, chegam, mas não se sabe se são aliadas ou inimigas. Após a apresentação, Sakura pede que Ryusei lhes mostre a escola. Ela incentiva as garotas a fazerem pedidos absurdos a ele, o que irrita Ryusei. De longe, Matsurika e Mako acham que ele é um cafajeste montando um harém. Mana é uma garota tranquila e querida por todos, mas às vezes é desastrada e vive no mundo da lua. Já a Minto é baixinha e tem um temperamento explosivo, falando tudo o que pensa sem hesitar. Durante o tour, Mana e Minto dizem ao Ryusei que são amigas há tempos e decidiram se transferir juntas. Ryusei acha a chegada delas suspeita, mas pensa que pode estar exagerando. Enquanto caminham, Ryusei elogia a escola, mas Minto diz que colégios femininos são um antro de drama. Após mostrar o campus, eles encontram a Nori, que finge estar ocupada. Ryusei suspeita que ela também desconfia das novas alunas. De repente, Mana para e diz sentir um cheiro mágico, revelando que consegue detectar segredos entre as pessoas. O comentário enigmático deixa Ryusei e Hanori inquietos, então eles se encontram em uma sala vazia. Hanori teme que Mana tenha descoberto suas identidades, enquanto Ryusei acha que ela sentiu o feitiço de desvio na cantina. Hanori acredita que foram descobertos porque a mana do herói e do Lorde Demônio ressoaram. Para descobrir a verdade, eles decidem atrair Mana e Minto para a sala vazia. Ryusei se esconde em um armário, mas Hanori entra de repente, só para perceber que precisa ir ao banheiro urgentemente. Ryusei entra em pânico e implora para ela não fazer aquilo ali, e Hanori brinca que o xixi de um herói seria fatal para um Lorde Demônio. Ryusei diz que só quer proteger a dignidade dela, fazendo Hanori sair correndo e dar de cara com Mana e Minto. Após o momento embaraçoso, Hanori questiona as alunas sobre quem são. Mana declara dramaticamente que elas são a polícia das comédias românticas e vieram separar Ryusei e Nori. Nori nega que sejam um casal, enquanto a indiferente Minto reclama que só quer que elas compartilhem suas laranjas grandes, já que ela é reta. Na manhã seguinte, Minto é arrastada para o portão da escola para cumprimentar os alunos, o que ela acha irritante. Ela fica ainda mais irritada quando Nori chega e vira o centro das atenções. Ryusei diz que Nori é popular, e todos a procuram para resolver problemas. Isso convence Minto de que Nori deve ser algum tipo de heroína de livro. Mais tarde, Ryusei encontra Nori carregando caixas e se oferece para ajudar. No caminho, ele pergunta como era ser uma heroína. Hanori se empolga e começa a contar como foi arrastada para uma batalha por uma princesa que tentava salvar seu príncipe de um deus das trevas. Durante a batalha, Hanori fez de tudo para ajudar a princesa a despertar como heroína e derrotou as forças sombrias. Depois, quebrou o feitiço que prendia o príncipe. Infelizmente, no último momento, o príncipe se sacrificou pela princesa e morreu. Depois, Hanori conta como foi arrastada para outra batalha entre uma ordem religiosa e um culto tentando reviver um dragão maligno. Ela derrotou 6 dragões e 12 generais divinos, ganhando o título de Salvadora.
Ela estava prestes a acabar com o culto quando descobriu que o fundador da ordem religiosa era quem comandava tudo. A santa que contratou Hanori amava o fundador como um pai. Ela caiu na armadilha dele, que tentou usar o corpo dela para reviver o dragão. Hanori fica arrasada ao perceber que sua vida de heroína pode ter sido um fracasso, pois, pensando bem, nada nunca deu certo como ela esperava. Isso a convence de que ela não passava de uma coadjuvante ajudando os protagonistas a brilharem. Para confortá-la, Ryusei pede que ela lembre das partes divertidas. Ao pensar no passado, Hanori só consegue lembrar que lutar contra Ryusei quando ele era o Lorde Demônio foi a única coisa divertida, o que a deixa envergonhada. Mesmo assim, Hanori lamenta que sua vida como heroína foi patética, pois todos a usavam. Ryusei a consola, dizendo que ela foi uma heroína incrível. Pouco depois, Ryusei pergunta se ela sente falta de alguém do passado, e Nori começa a listar várias pessoas que encontrou em sua jornada, a maioria gente comum. Ryusei faz várias perguntas sobre ser heroína e seus arrependimentos. Nori diz que lamenta não ter salvado a todos, e revela que as pessoas mais próximas eram as que sempre acreditaram nela. Horas depois, Nori entra na sala chorando e reclama com Ryusei que foi expulsa do grupo de heróis. Ela explica que encontrou Mana, Minto, Matsurika e Mako planejando caçar fantasmas. Um parque viralizou na internet por ser assombrado, e as garotas queriam conferir. Nori se ofereceu para ir, mas disseram que o grupo já estava completo com 4 pessoas. Ryusei diz que ouviu falar do parque mal assombrado, e Nori suspeita que seja um monstro do mundo deles, mas ela estranha que nada tenha saído no noticiário. Após pensar um pouco, Honori conclui que deve haver uma organização secreta controlando as notícias. Ela sugere que investiguem, mas Ryusei não quer, pois tem medo de fantasmas. À noite, Mako e as meninas vão ao parque, ansiosas pelo monstro. Matsurika queria que Honori estivesse lá, mas Mako diz que ela e Ryusei já estão a caminho, agindo como Cupido. O clima fica tenso e as meninas se agarram, criando um momento Yuri acidental. Na escola, Sakura sente um novo romance no ar. Enquanto isso, a caminho do parque, Ryusei e Honori especulam sobre que tipo de monstro vão encontrar. Honori espera goblins, mas Ryusei teme que monstros do mundo deles sejam difíceis de lidar. Honori diz que derrotaria goblins facilmente e zomba de Ryusei por ter perdido o vigor. Ryusei admite que, como humano comum, ela tem razão. Mako e as outras se decepcionam ao não achar nada. Mana pergunta se Ryusei e Honori estão namorando, e Mako e Matsurika insistem que sim, deixando Mana furiosa. Logo depois, elas confundem uma figura distante com Honori, mas é um monstro gigante. Mako e Matsurika entram em pânico, Mana usa um círculo mágico e Minto ajuda a derrotar a criatura. Escondidos, Ryusei e Honori assistem, com Nori comentando tudo sem saber que elas ouvem. A equipe de limpeza chega e Nori questiona quem são elas. Mana diz que apagou a memória de Matsurika e Mako. Elas explicam que o monstro é um devorador de outro planeta. Mana revela que fazem parte da Oz, uma organização secreta de magos que lida com situações anormais. Ela convida Ryusei para ser um colaborador, já que ser professor é útil. Ryusei questiona a escolha, mas Mana diz que foi intuição. E assim, o herói e o rei demônio entraram para um novo grupo por puro instinto. Depois, Nori e Ryusei lamentam não ter feito nada além de assistir. Percebendo que não são mais os protagonistas, Nori decide viver sem rumo. Ela pergunta sobre os poderes de Ryusei, que revela ter perdido quase tudo, inclusive as magias poderosas. Ryusei pergunta sobre os poderes de Honori, mas ela prefere ficar na dela. Ela não quer lutar, mas quer proteger os fracos. Ela brinca que vai proteger Ryusei por ele ser inútil, mas ele recusa e leva uma bronca. No dia seguinte, a turma tem aula de culinária. Honori preferia ser uma heroína rica a tocar em vegetais. Mako a chama de carnívora, mas Honori diz que prefere frutas e nozes. Ela odeia tomates, pois lembram monstros do seu antigo mundo. Mako diz que a fraqueza de Honori é ficar sem dados. Cada desculpa dela é rebatida, deixando-a frustrada. Mako a incentiva a se esforçar na culinária para impressionar Ryusei, e Honori aceita o desafio na hora. Elas começam a cozinhar, e Mako elogia Honori. Ela achava que Honori era inútil, mas Honori diz que a inútil é Matsurika, que só sabe comer. Na sala dos professores, Ryusei pensa na magia de Mana e Minto, que parece magia antiga. Ele está perdido em pensamentos quando a voz de Honori o traz de volta. Ela entrega o almoço que fizeram e pede uma opinião. Logo depois, os dois vão ao terraço comer, e Ryusei elogia a comida de Honori. Enquanto comem, Honori pergunta o que ele odeia. Ryusei diz que odeia pimentões, pois lembram monstros chatos que atacam em grupo. Honori pergunta o que ele comia como rei demônio, e Ryusei revela que se alimentava de miasma. Hinori diz que, como heroína, comia pão duro e velho. Depois do almoço, ela conta às garotas o que Ryusei achou da comida. Mais tarde, Honori se aproxima de Ryusei toda animada, deixando-o desconfiado.
Ryusei fica chocado quando ela diz que há uma masmorra neste mundo. Depois da aula, eles vão até lá, mas é só uma estação de metrô abandonada. Honori está empolgada, mas Ryusei a alerta sobre o risco de um devorador. Após horas procurando, eles se perdem e Honori se arrepende. Eles descansam e Ryusei comenta que seria bom ter Mana e Minto por perto caso apareça um monstro. Honori, entediada, se joga no chão sem se importar com nada. Eles continuam procurando a saída e conversam sobre a batalha de ontem. A mente fértil de Honori logo imagina que estão em um encontro na masmorra. Vendo o pânico dela, Ryusei acha que ela está exagerando de novo. No caminho, Hinori fica melancólica e questiona sua existência. Ryusei diz que são hormônios, mas ela insiste que é algo profundo. Antes que ela exploda, ele a elogia, dizendo que ela é a pessoa mais legal do mundo. Sem jeito, Honori esquece as preocupações e grita com ele por mexer com suas emoções. Ryusei sente algo e se vira. Ele chama a atenção dela, que abre os olhos e dá de cara com um monstro gigante. Honori entra em pânico tentando se acalmar. Enquanto isso, no Centro de Previsão de Calamidades, os magos localizam um monstro de categoria 3. Eles ordenam que todos bloqueiem as saídas da estação de metrô. Dorothy teme que Mana e Minto não deem conta sozinhas. Ela pede reforços, mas vê no monitor que 2 desconhecidos já lutam contra o monstro e parecem ser mais fortes. Ao mesmo tempo, Ryusei e Honori apanham feio. Furiosa, Honori tenta atingir o monstro com uma pedra, mas ele só fica mais irritado. Enquanto fogem, ela implora para Ryusei fazer algo. Ele lança chamas sombrias no monstro, deixando Honori admirada. Ele ordena que ela dê um soco forte para abrir uma brecha. Honori invoca sua armadura e desfere um golpe devastador. Com o monstro caído, Ryusei usa um ferrão mortal, perfurando-o de dentro para fora. A magia sombria de Ryusei deixa Honori receosa, lembrando que ele ainda é o Lorde Demônio. Mas ela logo se derrete quando ele a chama de heroína legal. Ela faz birra por ter perdido a chance de derrotá-lo. No dia seguinte, Honori vive distraída. Mako pergunta o que houve, mas ela não consegue explicar nada. Ela até sai correndo quando Mako insiste sobre o que fizeram depois da escola. Ela procura Ryusei esperando uma conversa, mas ele se faz de desentendido. Irritada, ela vai confrontá-lo e o encontra com Minto, ambos cobertos de sangue. Achando que ele revelou seu lado maligno, ela ataca, mas descobre que foram monstros Tomoth. Enquanto Honori ajuda Minto, um grito ecoa por perto. Minto vai verificar enquanto os outros evacuam a escola. Antes de sair, Ryusei tenta dar a ela o Ace Racquetbur, mas Minto o atinge com um produto antes de fugir. Ryusei vai ajudar na evacuação, mas Honori pergunta se ela deve ser a heroína. Ele diz para ela seguir o que sente, sem se pressionar. Minto chega onde veio o grito e encontra Mana destruindo monstros Tomoth. Por outro lado, Honori se pergunta por que monstros do mundo antigo vieram para cá. Ela suspeita que alguém esteja manipulando tudo nos bastidores. Honori volta correndo para a sala para proteger os amigos, mas encontra Matsurika sendo engolida por um monstro tomate. Logo depois, eles derrotam os monstros e Honori avisa Ryusei que vai limpar tudo. Enquanto a vê partir, Ryusei lamenta que Honori esteja presa ao passado por causa dele. Ele pede desculpas, mas admite que está feliz por ela ser a heroína. As pernas de Honori falham e ela cai no chão, muito corada. Ela ouviu tudo de longe, graças à sua super audição. Do lado de fora da escola, Honori encontra Minto, que a elogia por sua bravura. Honori diz orgulhosa que é uma heroína, mas Minto não acredita em suas fantasias. Minto revela que a Oz investigou os ataques e descobriu que estão ligados a um herói que retornou e abriu o portal. Honori fica empolgada e diz que isso parece incrível. Na sede da Oz, o Mago Ren encontra Dorothy exausta. Curioso, ele pergunta o motivo, e ela diz que está soterrada empapelada sobre um caso de herói reencarnado. Ela reclama que o trabalho dobrou desde que enviaram 2 bruxas descontroladas para uma escola feminina. Obrigado por assistir até o fim. Não percam os próximos episódios, e comentem qual é o seu personagem favorito se estiverem animados para o que vem por aí.